Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, que maravilha. Me sinto como aqui um pedacinho do céu. Maravilha podermos ter, e que privilégio que temos de ter esse louvor tão lindo, né? E ver vocês cantando é maravilhoso. É muito bonito vê-los cantando. Já dá até para imaginar como será no céu, cantando ao lado do coro celestial, hein? Será uma maravilha. Eu quero agradecer a Deus e agradecer a esta igreja. O nenenzinho tá bem, viu? O Benjamin tá bem. Muitos perguntam, né? Como é que tá o Benjamin? Já melhorou, graças a Deus, tá tudo em paz. Como eu já disse aqui em outra oportunidade, a gente já tá até dando bronca nele e tudo mais. Voltou normal, graças a Deus. Isso é sinônimo de saúde, né? O menino agitado, né? Que bom que ele é agitadinho assim. E eu também agradeço a Deus porque a gravidez está tudo bem. Em outubro agora, a expectativa é grande. A gente já começa a imaginar como vai ser o rostinho dela, não é? E esses dias foi feito um ultrassom e a gente pôde ver só as perninhas dela assim, empurrando assim, ó. E esses dias também a barriga da Karina estava só de um lado, assim, empurrando ela. Ai, tá doendo muito, empurrando bastante. Na barriga ela está agitada, irmãos. E eu espero que quando nasça, possa ser transformada. E aí fique calminha, tranquilamente assim, né? Uma maravilha. E nós agradecemos, viu, a esta igreja que tem tido muito carinho por nossa família. Agradecemos, vai ter um chá aí amanhã. E nós agradecemos a todos que estão envolvidos neste chá. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e a cada uma pessoa e família desta igreja. É no outro sábado, né? Já estou querendo adiantar, no domingo, né? Então tá bom. Mas eu quero agradecer, e essa é a palavra que eu tenho hoje, é agradecer a esta igreja. Queridos, hoje é um dia especial. Eu quero hoje lembrar de alguns pensamentos, de algumas situações em que nós temos falado a igreja aqui. Em meus sermões, em minhas pregações, eu tenho seguido uma linha de pensamento. E essa linha de pensamento, ela envolve naquelas questões em que eu acredito ser as maiores decisões que nós precisamos tomar e as maiores ações que precisamos tomar para a nossa salvação, para a nossa vida. Então, nesta série que eu tenho seguido, nessa linha de pensamento que eu tenho seguido aqui na igreja, quando eu tenho pregado, a primeira delas e o primeiro título do primeiro sermão que eu preguei nesta série foi O Maior Sonho de Deus. E o pensamento aqui era enfatizar que o sonho de Deus é maior do que o nosso próprio sonho a respeito de nós mesmos. Deus vai além daquilo que nós imaginamos para nós mesmos. E pensamos nisso estudando e vendo a vida de Moisés, a caminhada dele pelo deserto, conduzindo o povo. E vimos que Moisés tinha um pensamento de ter aqui nesta terra, então, a terra prometida, Canaã. Mas Deus tinha um sonho, que esta Canaã não fosse terrestre, mas fosse uma Canaã celestial. O sonho de Deus é maior. Depois falamos sobre o maior cuidado de Deus. E qual é o maior cuidado de Deus? Somos nós. Você é o maior cuidado que Deus tem. E Deus espera de mim e de você que nós possamos nos afastar do pecado, sair destas garras, desta prisão, da escravidão, do pecado que enraiza, está em nosso sangue. E Deus espera que eu e você nos afastemos dele e tomemos a decisão de andar diferente, como filhos e filhas de Deus. Por isso, nós somos o maior cuidado de Deus. Depois eu falei sobre a maior de todas as oportunidades. E a oportunidade aparece todos os dias. E acontece em todos os momentos. E estudamos então ali, naquela oportunidade, a história de Judas. E vimos que Judas teve a maior de todas as oportunidades que uma pessoa podia ter. Andou com Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus, mas não aproveitou estas oportunidades. E nós hoje também corremos o mesmo risco de estarmos na igreja, de cantarmos, de orarmos, de termos uma vida religiosa, mas apenas de aparência. Cristo, Jesus, Deus quer que eu e você vivamos de forma real e significativa a religião que pregamos, a vida com Cristo.
Esta é a oportunidade que temos de falar dele, de viver por ele e andar por Cristo Jesus pelas ruas, falando a respeito da sua breve volta. Esta é uma oportunidade única que temos a cada dia e a cada momento. Depois nós falamos da maior de todas as alegrias. E qual é então a maior de todas as alegrias que nós temos? É só olhar para a nossa casa, para o nosso lar, é a nossa família. Você pode viajar por onde você quiser, você pode passar o tempo que você quiser nos melhores lugares desse mundo, mas não há lugar melhor do que a sua casa, do que o seu cantinho, do que a sua cama, do que a sua família. Então preserve a sua família, ela deve ser preservada, ela é o maior patrimônio que nós temos, é a nossa família. E se pai e mãe estão bem, estão em harmonia com Cristo Jesus, os filhos estão bem, e a igreja também estará bem. A maior de todas as alegrias. Depois nós falamos sobre, pela última vez que nós falamos sobre o maior valor já perdido. E nós, nesta oportunidade, estudamos a respeito de Lucas 15, o Evangelho nos Evangelhos, o capítulo das coisas perdidas. E aqui nós vimos um Deus que está disposto a buscar o ser humano, a achar o ser humano perdido. Não importa as condições em que esteja, não importa o quão perdido esteja, Ele está disposto a achar você, a dar a você novamente a autoridade, a devolver a você então, de novo, a condição de herdeiros do Filho, herdeiros do reino celestial e a condição de filhos de Deus. O Pai está de braços abertos para todos, esperando você retornar. Este é o maior valor já perdido. E hoje eu gostaria de falar sobre o maior espetáculo da terra. Este tema em especial ele pode se confundir com um livro escrito por um teólogo e biólogo chamado Richard Dawkins. Ele escreveu um livro com esse mesmo título. Neste livro ele procura então validar a evolução, falando a respeito da comprovação da seleção natural. E ali então, numa linguagem mais popular, para que todos então que têm contato com esse livro possam entender, ele procura então provar que a seleção natural, ela é real, existiu e a evolução está certa. Mas ele deixa muitas lacunas, muitas perguntas, muitas respostas são necessárias que ele não tem, provando que para ser ateu é preciso ter muita fé. Tem que ter muita fé para ser ateu. Sabe, queridos, existe também um filme de uma mulher chamada Cecile B. DeMille, falando a respeito do maior espetáculo da terra. E esta mulher, nesse filme, ele roda em torno de um circo que vai promover, vai fazer um grande espetáculo. Sabe, esse título também pode ser confundido com mega eventos que acontecem aqui na terra, criado pelo ser humano e para a satisfação do ser humano. E nós podemos citar alguns deles. O maior espetáculo da terra pode ser confundido com a Copa do Mundo. E o ano que vem nós teremos mais uma Copa do Mundo, que vai ser lá na Rússia, bem distante aqui do Brasil. Para nós entendermos um pouco, mesmo que seja de forma simplória e superficial, alguns números a respeito da Copa do Mundo, para entendermos a grandiosidade deste evento. Veja, aqui no Brasil, a Copa do Mundo teve 3,2 bilhões de espectadores em 2014. Isso significa a metade da população mundial. Somente em São Paulo, os turistas gastaram o equivalente a 1 bilhão de reais. E no Brasil, 4,4 bilhões de reais aqui. Contou com 15 mil voluntários. Grandes os números, não? Expressivos. E assim poderíamos falar ainda de mais números a respeito da Copa do Mundo. Mas todos esses números são pequenos em relação ao maior espetáculo esportivo da Terra, que é as Olimpíadas. Esse sim, um grande espetáculo. Se a Copa do Mundo movimentou 15 mil funcionários, as Olimpíadas tiveram 70 mil voluntários.
Olha a diferença. Nós tivemos nas Olimpíadas aqui no Brasil, o equivalente a 4,8 bilhões de espectadores pelo mundo inteiro. Mais do que a metade da população mundial. E se nós fôssemos então falar dos números financeiros desse mega evento, seria números astronômicos. Poderíamos ainda, queridos, falar de outros mega espetáculos, espalhados por essa terra, criados pelo homem, como o Rock in Rio e tantos outros que chamam a atenção das pessoas. Mas nenhum deles, sem sombra de dúvida, nenhum deles, nem o maior destes, chega aos pés do maior espetáculo da terra que eu quero hoje apresentar aos meus queridos irmãos desta igreja. Você deve estar aí pensando então, pastor, fala logo, qual é esse espetáculo? Diz logo pra gente. Então eu gostaria de convidar você a pesquisar junto comigo e analisar junto comigo, pela Bíblia, qual é o maior espetáculo da terra. E convido você a abrir então a sua Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, nós temos ali então uma descrição especial que nós não podemos deixar de passar hoje. Gênesis 1, no verso 1, aqui nesse verso, um verso especial da Bíblia, que você pode ter, talvez ele decorado aí na sua mente, no seu coração. O que diz aí? No princípio criou Deus os céus e a terra. Queridos, este verso aqui é o verso mais lido por cristãos e não cristãos. Todo mundo que pega a Bíblia para dar uma folheada, para dar uma passada na Bíblia, se depara com esse verso. Aquele que pensa assim, não, eu vou fazer o ano bíblico de forma sequencial. Começa lendo a partir de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Talvez seja esse verso o verso mais lido de toda a Bíblia. E por ser um verso pequeno, talvez aquele que você tem aí guardado e decorado, quando nos concursos de Espaço Jovem ou do JA, então há aquela brincadeira de repetir, de falar de memória, de cor, os versos da Bíblia. Com certeza, esse é um verso que você vai lembrar. Criou Deus o céu, no princípio criou Deus os céus e a terra. Na faculdade de teologia, este também é o primeiro verso em que os alunos de teologia aprendem lá na língua hebraica. Falando de forma hebraica, o hebraico é algo especial para os alunos de teologia. E o primeiro verso que nós aprendemos a falar em hebraico é este aqui, Gênesis capítulo 1, no verso 1. Realmente, em Gênesis capítulo 1, no verso 1, nós temos aqui a criação de Deus. Um grande espetáculo que segue uma lógica especial. No primeiro dia, Deus cria a luz e também a escuridão. No segundo dia, a separação das águas, a criação dos firmamentos, o céu atmosférico. No terceiro dia, faz então a separação das águas, surge então a parte seca, surge então os mares, surge então a terra. E surgem também as árvores, as flores, os frutos, as sementes, as coisas vão aparecendo, a vegetação verde aparece, tudo lindo, tudo especial. E agora com a luz criada, com a divisão do firmamento, com a parte seca, com os mares, com todas estas questões já formadas e criadas nesses 3 primeiros dias, está tudo preparado agora para o preenchimento da terra. E é isso que Deus faz. No quarto dia, Deus faz os grandes luzeiros, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, os animais marinhos surgem. E no sexto dia, este dia será um dia especial. Surge aqui os animais domésticos, os répteis, os animais selváticos. Mas surge aqui também, aqui neste momento, no sexto dia, algo especial, a obra-prima da criação. Deus tocou apenas em 2 coisas na criação. Tudo o que Deus fez, Ele fez pelo poder da sua palavra. Mas apenas 2 coisas Deus toca na criação. Ele então cria o jardim e Ele também forma o ser humano. Sabe, queridos, só para constar, Gênesis é no relato bíblico da criação, é a base teológica da Bíblia. Deus é o contraste do ateísmo. Um Deus que cria é o contraste do politeísmo.
Um Deus que está exercendo domínio sobre a natureza é o contrário do panteísmo. Tudo isso nos faz entender que a matéria teve início, o que é contrário ao materialismo. E tudo isso está em volta da suprema realidade, do supremo poder de um Deus e não do homem, que é o contrário ao humanismo. Existe no contexto da criação uma estrutura que se complementa, se une à ordem, o domínio de Deus, por meio da palavra e a movimentação do Espírito Santo, todas as coisas passam a acontecer. Queridos, apenas duas coisas, como eu disse a vocês, Deus tocou: o jardim plantado e o ser humano. Eu fico imaginando Deus se agachando, formando aquele lindo homem, e depois olhando nos seus olhos, depois de lhe dar a vida. Um biólogo terrestre chamado Dr. Kevin Lee Griffin, em um de seus artigos intitulado A Composição Elementar da Vida, ele classificou que o ser humano tem 26 elementos que o solo também possui de forma variável, e isso é muito interessante. Realmente eu e você fomos feitos do pó da terra. A criação é o maior espetáculo que acontece. Ao criar o ser humano, houve uma relação de amor. Nós podemos então indicar como a maior criação da terra a formação do ser humano, a criação de todas as coisas. Porém, o ser humano estragou este espetáculo. Desobedecendo a Deus, estando distante de Deus, eles se afastaram do Criador e permitiram que o pecado entrasse nesse mundo. Sabe, queridos, foi rompida uma relação íntima. E como está escrito em Isaías 59, no verso 2, há agora um muro de separação. Por causa de nossas iniquidades, por causa de nossos pecados, agora nós estamos separados de Deus. E eu gostaria de ler um verso da Bíblia com você, que está lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 12. Lá em Romanos 5, no verso 12, nós temos ali então algo importante para entendermos o porquê a criação não é o maior espetáculo da terra, embora fosse assim sonhada. Romanos 5, no verso 12, diz assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós que aqui estamos, somos pecadores. Ninguém que aqui está pode dizer e bater no peito e falar assim: eu não sou pecador. Todos nós somos falhos, todos nós temos defeitos. Aquilo que era para ser o maior espetáculo da terra foi estragado pela distância causada pelo pecado. E agora, queridos, em Romanos 6, 23 diz que esse pecado tem um preço. E o preço do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Estamos neste ponto aqui, perdidos, condenados à morte, sem esperança em nossas vidas. A condenação, a separação e o resultado que o pecado traz. Mas encontramos em cada verso em que o pecado se apresenta, em que o pecado se mostra com suas consequências, nós encontramos também uma complementação. E que maravilha entendermos isso. O verso que diz assim, que todos nós somos pecadores, ele também diz: todos carecemos da graça de Deus. O verso que diz então, queridos, que o pecado passou a todos, e agora todos nós somos pecadores, também diz que da mesma forma, por um só homem agora, podemos alcançar a salvação. Em cada verso que o pecado se apresenta, nós temos também ali a complementação de uma oportunidade, a complementação da salvação. As coisas não pararam com o pecado, Deus tomou uma atitude de salvar o ser humano. E nós vemos aí então que o salário do pecado é a morte. Mas veja o verso: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia, irmãos! Porque não estamos perdidos, estamos salvos. Deus está nos dando a oportunidade de sermos salvos pela sua graça, pela sua ação salvadora. Não é diferente em Gênesis.
Após a entrada do pecado, é Deus que busca o ser humano. E ali, em Gênesis capítulo 3, no verso 15, Ele faz uma promessa e uma profecia. A maior promessa e a maior profecia contida na Bíblia. A promessa é que não haverá amizade entre nós e a serpente. A promessa é que Cristo Jesus voltará a esta terra. Ele virá para salvar o ser humano e pagar o preço do pecado. Você não pode pagar, mas Cristo virá. E Ele pagará com sua vida. Seu calcanhar será ferido, mas com a sua ressurreição, Ele esmagará a cabeça da serpente. Amém, irmãos? Então nós temos aqui a promessa do Senhor. Temos a complementação clara, a promessa de Jesus Cristo. Sabe, eu sempre ouvi uma história muito bonita de um rapaz famoso inclusive. O nome dele é Moses Mendelssohn. Ele nasceu corcunda, ele tinha uma grande corcova, ele era baixinho. E um dia ele foi a Hamburgo para visitar um comerciante que tinha uma linda filha. E ele se apaixonou por essa mulher. Você já esteve apaixonado alguma vez? Sabe, eu sou muito tímido, muito mesmo. Não parece, né? Mas eu sou. Bastante tímido. E para pedir, sabe, a Karina em namoro, nossa, irmãos, como foi difícil. Eu rodeei, e até hoje eu nem sei se eu pedi ela em namoro mesmo ou não. Esse rapaz, Moses Mendelssohn, vendo aquela linda garota e apaixonado por ela, ele não tinha coragem de falar com aquela menina. Mas ele então criou uma situação. Ele estava para ir embora daquela visita que ele estava fazendo. Depois de alguns dias, então ele se aproximou dela, sozinho. Então ele disse para ela assim: você acredita que os casamentos são decididos no céu? Ela olhou para ele, como se esperasse já alguma coisa, e disse assim: eu acredito. E você? E ele falou: eu também acredito, sem dúvida, claro, lógico que eu acredito. Eu acredito que os casamentos são decididos no céu. E quando uma criança nasce, sabe, eu acredito que Deus olha assim e fala assim: esse garoto vai se casar com tal pessoa. E ele disse assim: mas no meu caso, Deus falou para mim assim, que a menina com que eu ia casar ia ter uma grande corcova. E ela teria esse defeito físico o resto da vida. E eu então falei para Deus: Deus, não permita que isso aconteça, porque ela vai sofrer bastante. Senhor, faça com que essa corcova dela venha para mim, fique comigo, para que ela possa se tornar uma linda mulher e feliz em todos os momentos da sua vida. Quando ele falou isso, ela, sabe, envolvida por aquele momento e vendo que ele estava falando dela, encantada, ela o abraçou. E sabe o que acontece? Eles viveram como um conto, felizes para sempre. O tempo passou e eles se casaram. Da mesma maneira, a mesma história acontece com Jesus Cristo. Jesus amou você, querido, mas você tem um defeito. Jesus ama cada um de nós, mas nós temos um problema, que chega até ser físico. Mas ele também disse assim: eu ponho nos meus ombros os pecados deles. Eu carregarei nos meus ombros os pecados, e a culpa destes pecados estará sobre os meus ombros. Eu o carregarei. Em vez deles morrerem, eu morrerei. Em vez deles serem crucificados, eu serei crucificado. E ao longo da vida, e ao longo da Bíblia, e ao longo da história, é isso que nós somos, é a isso que nós somos apresentados. Um Deus Salvador, que tomou sobre si a nossa culpa. E assim, queridos, Jesus Cristo, agora, Ele passa então ao longo da Bíblia a apresentar um plano de salvação. E eu pergunto, será este então o maior espetáculo da terra?
Será que a criação foi o maior espetáculo da terra? Não foi, porque o ser humano estragou esse espetáculo, mas agora Cristo Jesus assume a minha culpa, assume a sua culpa, e já desde Adão e Eva, então ele cria ali vestes de animais, para cobrir então a fraqueza deles, a vergonha deles. Um símbolo, queridos, um símbolo de que agora eles seriam justificados, não pelos méritos próprios deles, Adão e Eva, mas seriam justificados pelo sangue do Cordeiro. Adão e Eva vestiram as vestes. É Ele que faz a aliança com Noé, é Jesus que faz a aliança com Noé e que coloca no céu um símbolo, o arco-íris, um símbolo de misericórdia ao ser humano. Sabe, queridos, é Ele que guia Abraão ao deserto, é Ele que faz o chamado a Abraão e lhe faz uma promessa: Abraão, você será pai de uma grande nação, você terá um filho, o nome dele será Isaque, e ele será então o início desta grande nação, ele será o filho da promessa. O que Abraão talvez não entendeu em toda a sua dimensão é que Isaque era a representação de Jesus Cristo. E quando Isaque completa 8 anos de idade, então Deus pede o sacrifício. E agora Isaque, ele é colocado como no lugar de um cordeiro, no lugar da ovelha, ele será sacrificado. Abraão, sem questionar, pega seu filho, leva ao lugar indicado, e ali então, naquele momento, onde a sua fé é provada, Deus então aparece e mostra então que a solução do pecado, a solução da morte, não vem das mãos humanas, mas vem do Senhor. E um cordeiro aparece enroscado entre os arbustos. O filho é libertado. Mas a dor, o símbolo daquilo que Deus sente, é demonstrado para Abraão. Queridos, Abraão vê o seu filho de uma perspectiva diferente. É Cristo Jesus que acompanha Moisés no deserto, com 2 milhões de pessoas. É Jesus Cristo que entrega nas mãos de Moisés a tábua dos mandamentos. Ele é a rocha que fornece água. Ele é a sombra durante o dia. Ele é a coluna de fogo que aquece as pessoas nesse deserto. É Jesus sendo apresentado, queridos, ao longo da história. É o plano da redenção em funcionamento. É Deus tentando mostrar para mim e para você que nós estamos perdidos, nós estamos em pecados. O salário do pecado é a morte, mas Ele irá morrer em seu lugar. Todas as pessoas dessa terra tiveram oportunidade de entender isso. Todos tiveram. Sabe, então Deus em determinado momento fala assim para Moisés: Moisés, cria um santuário, faça um santuário, porque eu quero habitar no meio do povo, eu quero estar com o meu povo, eu quero estar junto deles. E um santuário é criado, e ele é o centro, como Deus também deve ser o centro de nossas vidas. Ah, queridos, Ele é o que traz a vitória ao povo, Ele acompanha as batalhas, e a cada dia, assim também acontece conosco, nas suas batalhas diárias, no seu dia a dia. Quem é que está com você? Quem é que te ajuda a levantar? Quem é que te ajuda a ter saúde? Quem é que está do seu lado? É Ele, é o mesmo, é Cristo Jesus. Alguns pensam, o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, mas isso não é verdade. É o mesmo Deus, queridos, disposto a nos salvar, com os braços abertos, com o coração aberto e dizendo: eu morrerei por você. Ao longo da história, Ele diz: eu morrerei por você. Não é diferente. Sabe, esta pregação é passada de geração em geração. As mães vão tendo seus filhos e na intenção de que seu filho fosse Jesus Cristo. E chegamos até o substituto de Moisés. Josué aparece como um novo juiz, substituindo Moisés. Interessante, porque o nome Josué também tem o mesmo significado do nome Jesus, Salvador. Josué e Jesus têm o mesmo significado. E Josué vê esse Deus que controla a natureza parar o sol para que eles então alcancem a vitória. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. É assim que nós somos, é assim que Ele olha para nós, é assim que Ele olha para você, queridos, como um grande vencedor. Até que chega ao ponto que no momento certo, na hora certa, então, o Salvador vem. O Salvador vem anunciado pelos profetas.
Isaías já disse isso. É interessante que o livro de Isaías, talvez dos profetas mais messiânicos que nós temos na Bíblia, Isaías, é interessante esse livro Isaías, porque ele tem 66 capítulos, e a Bíblia tem 66 livros. A Bíblia é dividida em duas partes, e Isaías também é dividido em duas partes. A primeira parte da Bíblia é o Velho Testamento, a segunda parte da Bíblia é o Novo Testamento. A primeira parte do livro de Isaías fala a respeito das promessas feitas a Israel, e a segunda parte do Salvador, servidor que viria. Então veja, as duas partes são complementadas. Isaías é uma mini Bíblia, Isaías é a Bíblia na Bíblia, e apresentando a Jesus Cristo como o Salvador que viria para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E o Salvador vem no tempo certo, como diz a Bíblia, na plenitude dos tempos. Em uma noite, em Belém, uma estrela aparece. É o Salvador. Aquele que andou com Moisés, Abraão, tantos outros lá atrás. Chegou o dia. Ele vem e ele nasce, não como um Deus todo-poderoso, mas ele vem em forma de uma formiga, em forma de ser humano. Guardando seus poderes, usou e escolheu não usar os seus poderes, mas viver como ser humano. Aqui, ele sentiu fome. Aqui, ele sentiu o que você sente. Dor. Aqui, ele sentiu tristeza. Aqui, nesta terra, ele andou durante 3 anos e meio, pregando, falando às pessoas, dizendo às pessoas, tentando mostrar a respeito da sua vinda. Logo nos primeiros versos do Evangelho, a gente vê um Deus falando assim: eu virei em grande glória, com grande poder, o céu ficará vazio, os anjos virão. Ele então tem uma missão a cumprir. E eu fico pensando, será este o maior espetáculo da terra? A vinda dele, o seu nascimento de forma sobrenatural, será este? Mas acompanhando então o desenrolar bíblico, nós vemos outros detalhes. Jesus fez muitos milagres, ensinou a muitas pessoas. E um dos maiores milagres que Jesus fez foi as suas ressurreições. 13 ressurreições ele fez enquanto esteve aqui na terra. E uma delas, incontestável, uma pessoa que estava morta há 4 dias. Lázaro, seu amigo, ele vai ali e diz: Lázaro, sai para fora. Aquele homem que estava morto, agora ressuscita pelo poder da sua palavra e da fé. Desta mesma maneira, Jesus olha para mim e para você, queridos, que muitas vezes estamos mortos vivos, e quer fazer com que você ressuscite desta fraqueza espiritual que estamos vivendo. Alguns dizem assim: estou fraco, pastor, não estou orando mais, não estou mais buscando a Deus, não estou fazendo mais o ano bíblico, não estou mais estudando a lição da escola sabatina. Hoje, Cristo também diz as mesmas palavras que ele disse para Lázaro: ressuscite, levante, sai, Lázaro, para fora, eu lhe dou a vida. E ele lhe dará a vida. Será este, então, o maior espetáculo da terra? Os ensinos de Jesus, seus milagres? Mas eu ainda continuo aqui. Foram 3 anos e meio de ensinamento. Ninguém defendeu Jesus Cristo quando chegou a hora da sua morte. E eu tenho dúvida se a morte de Jesus precisava ser da maneira que foi. Tão cruel, tão sangrenta, tão difícil. Amigos queridos, ninguém o defendeu. Seu rosto foi cuspido. Seu rosto estava ensanguentado de tantos socos que ele levou. Julgado injustamente, ridicularizado, condenado à morte, xingado, negado pelos seus próprios discípulos, que diziam: não conhecemos, nunca vimos. Jesus nunca viajou para outro país, nunca utilizou do marketing. Jesus Cristo, ele não tinha um travesseiro para dizer: esse travesseiro é meu. Não tinha bens, mas nunca deixou de ser Deus. Era 100% divino, 100% humano.
Ali, diante dos olhos das pessoas, estava o Criador do mundo. Estava a sombra durante o dia lá no deserto, a coluna de fogo. Ali estava o homem que parou o sol. Ali estava o homem que era o resultado das profecias. Lá estava o Salvador, pendurado numa cruz. E por quê? Para quê? Para cumprir uma missão. O amor era maior. Ele poderia descer dessa cruz a qualquer momento, a qualquer instante. Mas olhando no futuro, olhando para também o passado e para aquele presente, ele decidiu se manter ali na cruz. Porque ele ama a todas as pessoas e quer dar oportunidade a todos dessa salvação. A cruz não foi preparada para Jesus Cristo. A cruz, eu tenho certeza que foi preparada para Barrabás. Imagino eu que Barrabás era mais forte, mais alto, talvez mais robusto. O peso da cruz, apenas de um dos lados, pesava aproximadamente 50 quilos. E ele tinha que fazer agora uma grande caminhada para alguém que passou a noite em claro, sem beber e sem comer. A cruz era pesada. E na cruz fica o sangue de Jesus Cristo. A maior dor que Jesus sente é quando o buraco então está pronto. A cruz está pronta. E ele está na cruz. E a cruz então é levantada. E ela bate nesse buraco. É nesse momento. Então, queridos, especial, que Jesus sente a maior dor física naquele momento. Agora não amarrado, mas pendurado pelos pregos, tem dificuldade de respirar. Olha para baixo e em vez de ver ali palavras de incentivo, o que Cristo Jesus vê? São homens dizendo assim: se tu és o Cristo, desce daí, sai daí. Se tu és realmente o Cristo, faça agora um milagre. Ridicularizado até mesmo no momento da sua morte. Queridos, é nesse momento que Jesus poderia descer da cruz, mas ele não desce. Sabe por quê? Porque ele ama você. E ele morre ali na cruz dizendo as seguintes palavras: Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que fazem. 3 dias depois, pode deixar ele, pode deixar. 3 dias depois, Jesus então ressuscita. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque a ressurreição de Jesus venceu a morte, porque a ressurreição de Jesus nos deu a vitória. E hoje, se somos vencedores diante do diabo, é porque Jesus Cristo ressuscitou, queridos. Se hoje nós somos vencedores e podemos vencer e podemos alcançar o céu, é porque um dia o Salvador veio, cumpriu a sua promessa e ressuscitou, amém? Eu gosto muito, queridos, de quando o pastor Estina, nosso pastor sênior, diz assim as palavras: um dia desses, nós olharemos para o céu, e assim, num ato, talvez assim, de surpresa, fixaremos os nossos olhos no céu, e veremos uma nuvem diferente. Um dia desses, veremos a volta do Salvador. Será um dia desses. E agora eu faço uma pergunta para você. Você crê naquilo que eu estou falando? Você acredita também que um dia desses Jesus voltará? Se você crê, diga bem forte aí: eu creio. Amém. Eu também creio, queridos, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. Se Jesus Cristo voltar, onde estaremos nós? Em determinado tempo, olhando para o mundo e até mesmo para nós aqui dentro da igreja, sabe o que me aparenta? Sabe o que parece? É que estamos gostando desta terra.
e que estamos talvez banalizando a vinda de Jesus Cristo, achando que ela será demorada. E enquanto Ele não vem, eu posso trair, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso apresentar o pecado. E depois, tomarei uma decisão. Eu gostaria de dizer para você hoje, se você não tomar a decisão de seguir Jesus Cristo agora, você e eu não entraremos nas mansões celestiais. O maior espetáculo da terra, não sei se você já percebeu, mas o maior espetáculo da terra não é a criação, não é a ressurreição de Jesus, a vinda dele, a encarnação. O maior espetáculo da terra, queridos, é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, no verso 9, onde diz lá que os seres celestiais, que o mundo todo nos olha como espetáculos. Nós somos espetáculos para este mundo. O maior espetáculo da terra é um plano que está sendo dirigido, guiado por Deus. O maior espetáculo da terra está acontecendo agora. É o plano da salvação em andamento. E ele está chegando ao fim. E o fim será a vinda de Jesus Cristo, irmãos. Se você não crê na vinda de Jesus Cristo, tudo bem, mas se você crê, é preciso haver transformação. Não podemos continuar da maneira que estamos vivendo. Muitos de nós estamos dormindo enquanto estamos nos aproximando do fim. Hoje é o tempo de despertar, é o tempo de sonhar, é o tempo de colocar Cristo Jesus como centro de nossas vidas e decisões. Em um Campuri, algum tempo atrás, um pregador estava terminando o Campuri na última noite e falando das maravilhas do céu. E ele olhou então para aquelas crianças na arquibancada e disse assim: ei, vocês que aí estão, olhe agora para o seu diretor, dê um abraço forte nele e diga a ele que vocês querem vê-lo no céu. Então os desbravadores olharam para o seu diretor e aquele mundaréu de crianças abraçando os diretores. E um deles, eu pude presenciar essa cena, olhou para o seu diretor, olhou nos seus olhos, mas tão profundo, e disse a seguinte frase: eu estarei no céu, tenho certeza, e você? O diretor deu uma estremecida, deu uma parada, pensou um pouco na sua vida, nas suas atitudes e ações. E ele falou assim: eu também estarei no céu. Abraçou aquele garoto, os dois choraram. Uma semana depois, quando terminou o Campuri, aquele garoto estava ali, indo visitar sua mãe, e o seu pai estava levando, os pais eram separados. Segurando a mão do garoto aqui, do outro filho aqui, esperavam um farol fechar. O farol fechou, então o pai levou os dois. Como esse aqui era o maior, então ele segurou apenas a mão do menor e foi indo. Quando de repente ele ouve uma buzina e olha, era um caminhão desgovernado, ia atravessar o farol vermelho. Ele parou, conseguiu apenas dar um passo para trás, mas quando ele olhou para frente, esse menino que disse que tinha certeza que estaria no céu, não dava mais para voltar. O caminhão pegou em cheio esse garoto. O nome dele é Geiber. O seu tio, seus dois tios, fazem parte desta igreja. O Elias Porto é tio desse garoto. Ele faleceu naquele dia. E na noite, os desbravadores faziam a escolta do corpo de um garoto que disse: eu tenho certeza que estarei no céu. Eu tenho certeza que um dia hei de encontrar o Geiber no céu. Tenho certeza que um dia hei de encontrar meu tio que perdi recentemente no céu. Quantos de vocês têm certeza dos parentes queridos e gostariam de estar com eles no céu? O céu será maravilhoso.
um dia de encontro. E eu gostaria que nesta manhã você tomasse a decisão de sonhar com o céu comigo. E nesse espetáculo da terra que estamos vivendo, que eu e você, queridos, possamos abandonar tudo que está nos separando de Jesus Cristo. Nós vamos ouvir uma música agora pela Bruna. Eu pedi para a Bruna cantar uma música que eu gosto muito, que fala a respeito do sonho de um dia estarmos nas mansões celestiais. Eu não sei, queridos, o que tem atrapalhado você, o que tem mexido com você, mas se você sentir no seu coração que você está distante do céu e precisa tomar uma decisão importante hoje na sua vida, para entregar a sua vida a Cristo Jesus e se tornar uma nova criatura para estar no céu. Se há alguém aqui que precisa ser chacoalhado por Deus, precisa acordar, despertar da situação espiritual que está vivendo. Se há alguém aqui que está orando a Deus, pedindo forças para permanecer firme nas mansões celestiais, eu gostaria de encerrar hoje orando por você. E se você sentir desejo, se você sentir vontade, da maneira que você quiser, você pode vir à frente se você quiser. Você pode ficar em pé onde você está se você quiser. Você pode se colocar de joelhos se você quiser. Mas eu quero encerrar orando por pessoas que tomaram uma decisão de serem transformadas e de estarem um dia no maior espetáculo, na conclusão do maior espetáculo da terra, ao lado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa, tendo a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que
seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Amém? Quando nós chegarmos no céu, transformados e glorificados, seremos perfeitos, fisicamente. Mas uma pessoa no céu terá um defeito físico, apenas um. Jesus Cristo carregará para sempre as marcas da cruz. Feche seus olhos. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, nós agradecemos o Senhor por enviar Jesus Cristo para morrer por nós. E no maior espetáculo da terra, que é o plano da salvação, o plano da redenção, nós aqui estamos diante da decisão de sermos transformados e nos tornarmos em novas criaturas nas tuas mãos. Nos ajude, trabalha na nossa vida, porque nós queremos um dia estar nas mansões celestiais. Entre as pessoas que aqui vieram à frente, tem uma mãe aqui com a criança no colo. Eu desejo dela de ver sua filha no céu. Milhares de pessoas estarão no céu com crianças no colo, famílias inteiras reunidas, mas também milhares ficarão por aqui, porque amaram mais o mundo, mais os prazeres do que a Deus. E nós queremos lhe pedir que não deixe que isso aconteça conosco. Trabalhe conosco, nos ajude, para que um dia possamos olhá-lo face a face, abraçá-lo, beijá-lo e dizer obrigado. Cuida de cada um desta igreja, de cada família aqui representada. Dá-nos um sábado feliz e abençoado na presença de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.